A interferência é o fenômeno ondulatório caracterizado pela superposição de ondas de mesma natureza. Quando nós temos ondas de mesmo tipo, de mesma natureza, se sobrepondo no mesmo lugar ao mesmo tempo, ali nós vamos ter o fenômeno chamado de interferência, onde uma onda vai interferir na outra, e nessa região, nesse ponto, nós vamos ter uma onda resultante da interferência, da mistura dessas outras que estão ali. Então, se nós temos duas ondas de mesmo tipo, de mesma natureza, que se encontram no mesmo lugar ao mesmo tempo, ali nós vamos formar uma onda que pode ser de maior amplitude, uma onda mais forte, ou uma onda mais fraca. Vai depender de como que essas duas ondas vão se interferir. Então nós temos dois tipos de interferência, a interferência construtiva ou a destrutiva. A interferência construtiva, na superposição de ondas, nós vamos ter uma amplitude maior, uma amplitude de vibração aumentada. E quando nós temos uma interferência destrutiva, nós vamos ter uma amplitude de onda suprimida, menor, né? Vai ser uma onda mais fraca. Então, quando nós temos uma onda resultante da interferência mais fraca, essa interferência é chamada de interferência destrutiva. Não significa que destrói as ondas, significa que a amplitude de vibração resultante vai ser menor. Inclusive pode ser nula, tá? Mas enfim, o nome do fenômeno é destrutivo, tá? Interferência destrutiva. Então, quando uma onda meio que cancela a outra, nós temos a interferência destrutiva. Quando uma onda se junta e com a outra, formando uma onda maior, mais forte, mais intensa, de maior amplitude, ali nós vamos ter ondas que são que interferem construtivamente, que se interferem construtivamente. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Ah, aqui tem uma figurinha legal para a gente analisar. Aqui caiu uma gotinha, isso aqui é uma lâmina d'água, né? Caiu uma gotinha aqui, gerou ondulosidades ali, ondas mecânicas na superfície da água que se propagaram a partir dali. E aqui também caiu uma gotinha, até pingou do ladinho ali. Caiu uma gotinha aqui também. Essa queda da gotinha propagou a energia mecânica na superfície da água e essa onda mecânica então está se propagando a partir daqui, radialmente, né? E essas duas ondas que foram geradas nesses dois pontos estão se misturando nessa região. Nessa região nós temos a interferência das ondas. Inclusive nessa região de interferência, eu vou aumentar a tela aqui e marcar para vocês, nessa região de interferência, olha só, tá? Dessas ondas que estão vindo daqui e dessas ondas que estão vindo daqui, nós temos uma região quadriculada aqui, ó. Aqui eu risquei tudo por cima, mas agora eu vou apagar para vocês enxergarem. Olha só essa regiãozinha quadriculada que está aqui. Toda essa regiãozinha quadriculada que está aqui, certo? Esse quadriculado significa regiões de interferência construtiva e destrutiva intercalados. Tá? Como é que a gente identifica então essa região? A gente precisa analisar em cada ponto qual é a fase das ondas que estão ali se misturando. E é sobre isso que eu quero comentar agora. A fase é para qual lado que está a vibração. Basicamente é isso. Então a fase é uma grandeza física de uma onda, associada a uma onda, que nos diz para que lado que é a vibração. Se a vibração é para cima ou se a vibração é para baixo. Deixa eu mostrar isso aqui com as molas, tá? Vamos fazer algumas demonstrações aqui na aula. Por exemplo, eu tenho aqui uma mola e eu vou produzir uma onda com fase para baixo. Então eu vou mover minha mão para baixo. E aí vocês vão ver aqui essa onda indo, a primeira onda, né, o primeiro pulso aqui, com fase para baixo, ou seja, essa barriga para baixo. Agora eu posso produzir uma onda mecânica aqui na mola, só que uma fase para cima. Então eu vou vibrar para cima, né? O primeiro morrinho que eu vou criar é para cima. Então, uma onda com fase para cima ou uma onda com fase para baixo, essas duas ondas têm fases opostas. Se a gente junta duas ondas com a mesma fase, nós vamos ter interferência construtiva. Então, duas ondas de mesma natureza se encontram no mesmo lugar ao mesmo tempo, e se essas ondas estão com a mesma fase, elas estão vibrando para o mesmo lado, ao se juntarem, elas vão formar uma onda de maior amplitude. A amplitude resultante desse pulso é a soma das duas amplitudes, ou seja, uma levanta um tanto, a outra levanta um tanto, e quando as duas se juntam, no momento que elas se encontram, formam uma onda maior. É isso aqui que está acontecendo. Aqui no caso, o pulso A e o pulso B estão indo um ao encontro do outro, quando eles se encontram, forma essa barrigona aqui, né, essa onda maior, mais forte, de maior amplitude, que é resultante da interferência construtiva, mas claro, no momento que elas se juntam, né, no momento que esses pulsos se cruzam, forma a interferência construtiva. Depois, se cada pulso já se separou, cada pulso continua indo para onde estava, como se nada tivesse acontecido, tá? Então, o pulso B está indo para um lado e ele vai continuar indo. O pulso A está indo para o outro e vai continuar indo. Só que no momento que eles se encontram, aqui acontece a interferência. E como eles são pulsos que têm a mesma fase, aqui nós vamos ter a interferência construtiva. E olha só como é que a gente pode fazer uma demonstração disso. Eu vou usar a mola aqui de novo para interferência construtiva. E vai ser o seguinte, eu vou gerar dois pulsos ao mesmo tempo,
em cada mão, tá? E eu vou gerar esses dois pulsos com fase para cima. Então eu vou gerar um pulso para cima e um pulso para cima. Só que eu vou gerar ao mesmo tempo. E como esses pulsos se propagam na mesma mola, então esses pulsos vão ter a mesma velocidade de propagação. Então, se eu gero dois pulsos aqui, um em cada dedo, um em cada mão, ao mesmo tempo eles vão se encontrar aqui no meio. Bem aqui onde está o meu nariz. Eles vão se encontrar aqui no meio. E justamente se eles vão se encontrar aqui no meio, o meio da mola é onde vai acontecer a interferência. E se eu gerar os dois pulsos para cima, o meio da mola vai ser onde os dois pulsos vão se encontrar e a gente vai ver o meio da mola subindo muito mais do que eu subir cada uma das minhas mãos. Vamos ver? É o ponto de interferência construtiva. Então, exatamente o ponto do meio da mola aqui é o ponto de interferência que agora vai ser construtiva porque eu vou gerar os dois pulsos com a mesma fase. Vamos ver isso? Isso vai acontecer bem rápido, hein? Então vamos lá. Dois pulsos para cima. Foi! Olha o meio da mola. É o meio que tem maior amplitude de oscilação, onde nós temos a interferência construtiva. Se eu fizer os dois pulsos para baixo agora, vou fazer os dois pulsos com fase para baixo, vai acontecer a mesma coisa, só que virado para baixo, né? Então, o primeiro encontro dos dois pulsos vai levar esse meio da mola lá para baixo. Vamos ver? Vou baixar aqui os dois. Olha lá. Quase saiu da tela, né? Então, claro, quando eu gero os dois pulsos para cima, esse meio da mola é o que mais se mexe. Quando eu gero os dois pulsos para baixo, esse meio da mola é o que mais se mexe. Porque é ali que está acontecendo a interferência construtiva. É onde nós vamos ter a maior amplitude, a onda mais forte, mais ampla de vibração. Essa é a interferência construtiva. Para tudo, se essa aula está te ajudando, não se esquece de deixar o like, galera. Isso ajuda muito o canal a crescer aqui na plataforma. E claro, né? Compartilha esse vídeo também e ativa o sininho com todas as notificações. Deixa aí também o seu comentário, tá bom? Nem que seja um boa tarde, boa noite, professor. Gostei da sua aula ou não gostei. E aí, se não gostou, deixa um dislike também. Mas assiste até o final, tá bom? Aguenta que vai dar bom. É nóis, galera. Até a aprovação. Agora, o outro tipo de interferência é a destrutiva. Porque se um pulso encontra o outro com fases opostas, ou seja, um pulso vibrando para cima, outro vibrando para baixo, com fases opostas, um vai tentar puxar para o lado contrário do outro, ou seja, eles vão batalhar, né? E no final das contas, nós vamos ter uma onda resultante que vai ter amplitude que é igual à diferença entre as duas amplitudes. Esse um está puxando para cima, outro para baixo, eles, né, vai um puxar para cima, outro para baixo. Eles podem, inclusive, se cancelar aqui, né? Se cancelar tendo interferência totalmente destrutiva. Mas cuidado, a interferência destrutiva não destrói a energia, não destrói as ondas. Somente nós vamos ter uma aparência naquele ponto de uma onda mais fraca, de uma onda menor. Tá? Então, o nome desse efeito, ou desse fenômeno, é interferência destrutiva. É o encontro, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, de ondas que estão com fases opostas. Quando nós temos fases opostas, nós vamos ter interferência destrutiva. E a amplitude resultante dessa interferência destrutiva vai ser igual à subtração, né, a diferença de uma amplitude pela outra. Então o B puxa para baixo aqui um tanto, o A puxa para cima um tanto. Quando eles se juntam, eles meio que tentam se cancelar. Aqui, como o B é um pouco maior que o A, então a onda resultante vai ser um pouquinho mais para baixo do que para cima. Tá? Então a gente pega o B, né, que puxa tanto para baixo, mas coloca o A aqui para cima, vai sobrar um pouquinho. Esse pouquinho para baixo, que o B é maior que o A, vai ser a amplitude resultante da onda de interferência destrutiva entre A e B. Só que essas ondas não acabam aqui, elas estão se movendo, né? Então o B que está indo para lá e o A que está indo para lá, eles se juntam ali, fazem a interferência, mas eles continuam andando como se nada tivesse acontecido depois, tá? Eles se atravessam. A interferência é a superposição dessas ondas. Quando essas ondas se sobrepõem, ali nós temos a interferência. E é isso que eu quero mostrar agora com a mola de novo. Quando a gente viu a interferência construtiva, eu joguei os dois pulsos, ou os dois para cima, aí sobe mais aqui o meio da mola, ou os dois para baixo, aí a mola desce um monte, né? Ok, agora, eu vou gerar um para cima e um para baixo. E o que a gente espera do meio da mola quando os dois pulsos se encontrarem? Que esse meio da mola praticamente nem suba nem desça. Então nós vamos ver ali, de repente, a mola dando uma balançada, mas o meio da mola não vai mais subir como subiu antes, né? Olha só. Antes, olha só o meio da mola, o quanto que ele se mexe para cima e para baixo. Olha agora, quando eu gero os dois pulsos para baixo. Olha o quanto que o meio da mola se mexe. Mas é agora, na interferência destrutiva, que onde vai acontecer vai ser exatamente no centro da mola, olha só o que vai acontecer. Um pulso para cima e um pulso para baixo. O meio da mola, aqui, ó, paradinho, praticamente não sobe nem desce. Vamos ver, ó, esse aqui para cima e esse aqui para baixo. Vamos ver. Ó.
o meio da mola não sai daqui mais, porque é exatamente onde está acontecendo a interferência destrutiva. Vamos ver esse daqui para baixo e esse daqui para cima. Vamos fazer o contrário. Deixa eu parar a mola aqui. Aí. Esse para baixo e esse para cima. Olha o meio da mola aqui. Ele até dá uma girada, ele pode até subir um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque se eu fiz com uma mão eu fiz uma amplitude um pouco maior, bom, esse meio aqui vai se mexer um pouquinho só, né? Que é igual a diferença das amplitudes que eu movi nas minhas duas mãos. Agora, se eu mover as minhas duas mãos com a mesma amplitude, só que com fases opostas, bem o meio da mola não vai nem se mexer, ele não sai do lugar. Ele fica ali. As ondas vêm, mas aquele meio da mola ali vai ficar ali. Que foi o que a gente acabou de ver aqui no processo de interferência destrutiva.